Olá, tudo bem, pessoal? E aí, estamos aqui mais uma vez, né, para mais uma aula de gramática. Estou muito feliz por estar tendo esse contato com vocês nessa semana, né? Eu peço a Deus que tudo esteja bem com vocês, tá? Tá tudo bem comigo, graças a Deus. E espero que vocês estejam tendo compreensão do que a gente está ensinando, mesmo assim à distância, mas eu tenho procurado ser a mais compreensível possível, né, para que os conteúdos possam ser bem apreendidos e que vocês possam reter o máximo de conhecimento possível, tá? Eu sei que está sendo de uma forma muito rápida. Nós, em 20 minutos, né, que é nos dado para proferir esse conteúdo, é uma coisa que a gente deveria estar vendo em 4 aulas, mas é isso mesmo, né? Graças a Deus que está dando para a gente fazer isso, tá? Então vamos esperar mais um pouquinho, vamos confiar em Deus, acrescentar a nossa confiança nele, que tudo vai dar certo. Eu tenho dito isso e a gente crê que vai estar tudo certo, tá bom? Olha, gente, continuem respondendo as nossas atividades. Eu quero dizer para vocês que uma atividade que vai nessa próxima semana, ela é referente ao mais atividades. É uma atividade que ela vem no final do módulo de vocês. O autor, de uma forma bem sucinta, ele procura pegar os conteúdos, a síntese dos conteúdos, né? Ele coloca, tem uma página lá no final do módulo, que tem aqueles quadrinhos, né? Vocês lembram que de vez em quando eu pedi que vocês fizessem. Aí tem aqueles quadrinhos lá com os conceitos, porque uma coisa boa que o autor faz é trabalhar com conceitos. E findando os conceitos lá, tem uma página chamada assim, mais atividades. Essa atividade, ela vai para você nessa próxima semana como uma forma de revisão, tá bom? E eu vou programar uma outra atividade objetiva para que vocês possam responder também, para a gente associar as outras que vocês já fizeram. E eu quero lembrar que ainda tem pessoas que ainda não me enviaram atividades ainda, nenhuma atividade. Nós temos 3 atividades aí já, né? A primeira do paradidático alguém ainda não me colocou. Então, né, você procure fazer essa atividade direitinho para que a gente possa anotar e constar que você está correspondendo com as nossas aulas, tá? Então, vamos lá. Gente, olha, no nosso conteúdo passado, nós fizemos referências a 2 coisas aqui: a frase e a oração. Não foi? Frase e oração. O que nós aprendemos? A frase, ela é um enunciado que tem um sentido completo, transmite uma comunicação e ela pode ser nominal e verbal. Quando ela é nominal, já está dizendo, ela não tem verbo, mas embora não tendo verbo, ela transmite uma comunicação, como aquele exemplo que eu dei, né, do bom dia, do olá, que eu fiz referência no início da minha aula. É uma frase nominal. Eu quis dizer, né, que eu estava sendo bem-vinda aqui, eu estava dando uma saudação para vocês, né? E que vocês estavam sendo bem-vindos a assistir a minha aula. Já se eu disser para vocês, né, assim, olá pessoal, está tudo bem com vocês? Eu já estou me referindo a uma frase verbal. Por quê? Porque lá tem um verbo, mas o sentido é o mesmo, viu? E a comunicação que eu quis fazer, ela foi recebida.
O outro termo que nós aprendemos é chamado oração. Oração ela tem uma função mais complexa dentro da sintaxe. Ela tem sentido completo, ela vai também transmitir uma comunicação, ela é um enunciado. Por que enunciado? Porque eu posso estar lendo, posso estar escrevendo e posso estar também falando, proferindo essa oração. A diferença consta em quê? No verbo. Toda oração gira em torno de um verbo. E é relacionado a essa oração, a esse termo, que nós vamos agora começar um novo processo de gramática dentro do nosso estudo, que é relacionado ao sujeito e predicado. E, gente, a gramática ela trabalha com termos chamados de essenciais, integrantes e acessórios. Viu? 3 termos: essenciais, integrantes e acessórios. Eu vou, de uma forma bem geral, comentar com vocês sobre os 3, porque hoje nós só vamos nos deter em um termo que é o essencial. Isso por parte, tá bom? Então, quando você falar em essencial, quer dizer, é aquilo que não pode faltar. Se eu digo, para ser uma oração, tem que ter um sujeito, porque eu vou falar de alguém, ou vou falar de alguma coisa, quer dizer, eu vou declarar algo sobre alguém ou sobre alguma coisa. Por que é essencial? Eu falei, porque não pode faltar lá, é essencial. Olha, nesse período agora que a gente está vivendo, os governos, né, dos estados estão dizendo assim, só vai funcionar, aliás, aqueles serviços essenciais. O que é considerado essencial para a sociedade? Um supermercado, uma farmácia, o serviço de banco. Olha aí o que é essencial, quer dizer, aquilo que não pode faltar. Muito embora no início da crise tudo estava parado, só os bancos funcionando como essencial, mas era uma coisa assim rara, não era rara, mas era essencial. O sujeito e o predicado são considerados termos essenciais. A outra função que tem é o termo integrante. O que significa isso? Esses termos, eles integram a oração. Como? Complementando o sentido do verbo. A oração não gira em torno de um verbo? Então esse verbo, ele vai precisar ou não de um complemento. E esse complemento, ele é chamado de termo integrante, porque ele está integrado na oração. Eu costumo dar um exemplo bem simples. Olha, diga assim, cheguei. Quem chegou? Eu cheguei. O sujeito aí, eu estou falando de mim. O verbo chegar, aí ele não está precisando de um complemento, né? Mas ele está integrado na oração. Aí, se eu cheguei na sala, né? Cheguei, onde? Lá na sala de aula, cheguei. Então, o que foi que a parte que integrou aí, né? Foi o sentido que o verbo teve, o verbo chegar teve na minha fala. Quanto aos termos acessórios, quem são eles e o que são eles? Sim, os termos integrantes, olha, são o objeto direto, o objeto indireto, viu? Objeto direto, objeto direto. E o que vem a ser os termos acessórios? Olha, quando você se arruma para sair, né? Ou vou dar meu exemplo também. A única coisa que vocês já viram que eu gosto assim é um relógio, né? Às vezes eu ponho um anel e uma pulseira. Inclusive são acessórios que eu gosto. Olha, acessório. Quando você se arruma assim, né? Você põe uma roupa melhorzinha,
Mas você acha que ali não tá legal. Aí o que você faz? Eu vou colocar um colarzinho aqui, vou colocar um brinco e eu vou colocar uma pulseira e um anelzinho. Isso aí é acessório, né, que você chama. Pois a oração também, ele tem termos acessórios. Acessório é assim, se ele não tiver ali na oração, não tem nada não. Não tem nadinha. Viu? Não tem nada. É diferente do essencial. O essencial tem que estar lá. Agora o termo acessório, se ele não tiver, a oração ela vai continuar tendo o seu valor sintático. Quais são esses termos acessórios aí? Olha, é o vocativo, é o aposto, são os adjuntos, adnominais e adverbiais. Isso aí é considerado elemento acessório. Viu? Então são 3 termos: essenciais, integrantes e acessórios. Nós vamos, a partir de agora, conhecer 2 desses termos essenciais, que é o sujeito e o predicado. Gente, olha, lá no módulo, o autor ele se refere apenas à conceituação desses 2 termos, viu? Ele se refere ao conceito de sujeito, exemplifica o conceito de predicado e exemplifica. E ele se refere também lá a uma palavra muito importante, tanto no sujeito quanto no predicado, que é chamado de núcleo, que nós vamos falar também para vocês. Então, esse conteúdo aqui é só mesmo é uma introdução, porque o sujeito e o predicado, ele tem as suas classificações, mas a gente vai ver mais na frente, certo? Eu quero dizer também que esse conteúdo aqui ainda é do módulo 1. Quando a gente encerrar aqui essa parte introdutória do sujeito predicado, a gente já vai adentrar ao módulo 2, tá bom? Então vamos aqui, olha. São denominados termos essenciais da oração. É baseado na relação entre esses 2 termos que se organiza a maioria das orações. Olha, a maioria das orações, né? Como eu fiz referência, né? O sujeito ele declara alguma coisa de alguém, né? Ou de algo. E tem que estar na oração. Se não tiver um sujeito e um predicado, não é oração, não. Quando eu digo bom dia, tem algum sujeito aí? Eu estou falando de alguém? Não. Eu estou falando de algo? Também não. Quando eu digo alô, está me referindo a alguém? A algo? Não. Então aí não tem sujeito nem tem predicado. Você pode dizer assim, sim. Quando você diz alô, você não está falando? É diferente eu dizer, olha, quando eu digo assim, alô, estou falando com quem? Aí não é mais frase não, gente, aí é oração. Agora se eu disser só alô, é frase. Agora quando eu digo estou falando com quem? Aí eu já vou me referir a um sujeito, quer dizer, eu, Persília, estou falando com quem? Né? Lá do outro lado da linha, tá? Então, esse é baseado nessa relação aqui, ó, de sujeito e predicado, né? Que são os termos essenciais, que a maioria das orações se organizam em torno delas aí, viu? Sujeito é o ser sobre o qual se faz uma declaração. Aí eu coloquei um exemplo aqui, olha. Vocês fazem parte da minha vida. Eu estou declarando o que de alguém, ó? Quem? Vocês, eu estou falando sobre vocês. E o que eu estou declarando sobre vocês? Que vocês fazem parte da minha vida. Olha, vocês é o sujeito, é de quem eu estou falando? Eu estou falando de vocês. E o que eu estou declarando sobre vocês? Que vocês fazem parte da minha vida. Essa declaração aqui, tá? É o que a gente chama de predicado. Certo? Olha, a declaração eu estou fazendo a respeito de vocês. E o que eu declaro é isso aqui, ó. Fazer parte da minha vida. O predicado é aquilo que eu declaro do sujeito. Ok? E quanto ao predicado, o que a gente pode aprender? Tudo que se diz a respeito do sujeito. Tudo. É tudo que você diz, ó.
Eu citei um exemplo ainda agora, há pouco. Cheguei. É um predicado. Ah, mas só tem uma palavra aí que é o verbo. Isso aí está dizendo tudo. Cheguei. Olha, quem está sendo o sujeito que eu disse? Eu, né? Eu cheguei. Esse verbo aí, ele é considerado o núcleo desse predicado. É a declaração que está sendo feita sobre mim, tá bom? A característica desse predicado está na questão do verbo. O predicado, gente, é a partir do verbo. Olha, o predicado é tudo isso aqui, ó. Esse exemplo que eu coloquei aqui. A turma do 7º ano é muito inteligente. Eu estou declarando uma coisa sobre vocês, né? Que é a turma do 7º ano. Agora há pouco, no outro exemplo, eu disse que vocês fazem parte da minha vida. Essa declaração, fazem parte da minha vida, é o predicado. A palavra fazer, que é o verbo, é a palavra principal desse predicado. Sabe por que é a principal? Porque ela que diz tudo, todo o significado do predicado, todo o significado da oração está no verbo, tá certo? Então, olha só, nessa oração aqui, a turma do 7º ano é muito inteligente. Eu estou fazendo a declaração sobre vocês. Olha aqui o verbo. O verbo ser. Isso aqui é o núcleo. Toda a significação do predicado está aqui. Vejam que se eu tirar esse verbo, a oração ela não vai ter sentido. Aí deixa de ser a oração, ó. A turma do 7º ano, muito inteligente. Quer dizer, a significação do sujeito e do predicado está no núcleo. Então, seria a outra composição da sintática dos termos essenciais. Eu quero já chamar a atenção aqui para um termo chamado de sintaxe. Sintaxe é uma parte da gramática que estuda a função de cada palavra dentro da oração. É uma análise mais profunda. Como assim? Existe a análise morfológica e existe a análise sintática. A análise morfológica seria eu nomear cada palavra dessa aqui na oração. Nomear. Olha, esse azinho aqui é o quê? Artigo. Morfologia quer dizer estudar a classe de palavras. Nomear a classe de palavras. Turma. Eu tenho aqui um substantivo. Eu tenho aqui uma contração de uma preposição mais um artigo. 7º, eu tenho um numeral ordinal. Ano, um substantivo. Verbo. Muito, advérbio. E inteligente, adjetivo. Eu aqui rapidamente eu fiz uma análise morfológica desses termos da oração. Quando eu me refiro à sintaxe, eu vou estudar, como eu disse, de uma maneira mais profunda, a função de cada palavra dessa dentro da oração. Olha, esse azinho aqui que é artigo, ele vai ser chamado de adjunto adnominal. Turma vai ser núcleo do sujeito. Olha, tudo isso aqui é um sujeito, olha aqui. A turma do 7º ano, ela recebe o nome de sujeito. Não é isso que nós acabamos de aprender? Que o sujeito é o ser declarado na oração.
Eu estou falando de vocês, a turma do 7º ano. Sintaticamente, nós temos aqui, olha, um sujeito, ó. Sujeito. Sintaticamente, nós temos um sujeito. Sintaticamente, aqui a gente tem um predicado. Predicado. Eu reconheço esse predicado pelo núcleo, viu, gente? Então, olha, a análise morfológica é diferente da análise sintática. A sintaxe, ela compreende essa função. E é justamente essa função sintática que ela vai aprimorar o sentido, a essência, a semântica da oração. Tá bom? Essa análise sintática a gente já vai se aprofundar nas próximas aulas. Revendo bem aqui, o sujeito é o ser de quem se declara alguma coisa. O predicado é aquilo que se declara do sujeito. O núcleo é a palavra principal, é a palavra que dá todo o significado à oração. No sujeito, pode ser um substantivo, pode ser um numeral, pode ser uma palavra substantivada. E no predicado, o núcleo é um verbo, tá bom? Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Façam as atividades, qualquer dúvida, me procure no privado, tá certo? E foi um prazer estar com vocês, gente. Um grande abraço.